A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O que será que Jesus quis dizer quando falou para tratarmos a pessoa que não se emenda como um pagão ou um publicano? Vamos aprender com o Padre Léo. A igreja segue a pedagogia de Jesus. A igreja é sábia. Então dizer a igreja significa isso, achar uma solução, mas não uma solução qualquer. Outro dia, num lugar que eu estava, uma senhora, na hora das perguntas, falou: padre, eu estou vivendo uma vida irregular. Ela dizia assim: eu conversei com um padre e ele me autorizou a viver em comunhão plena com a igreja. O que o senhor me diz disso? Disse: esse padre é uma anta. Eu não sabia que o coitado estava lá assistindo a palestra. E disse: filha amada, o fato de você estar perguntando a mim significa que nem você mesmo se convenceu com isso que esse padre falou. Convenceu? Por acaso, alguém de vocês veio perguntar para mim que roupa que devia vestir hoje? Quem pergunta é porque tem dúvida, e se tem dúvida é porque não está satisfeito. O nosso povo também não quer umas mentirinhas para agradar, passar a mão na cabeça. Só a verdade liberta, inclusive quando a verdade envolve um aspecto errado da minha vida. Se 200 padres se reunissem e falassem para a senhora está certa, continue. A senhora começou dizendo que está vivendo uma vida irregular. A consciência da pessoa está dizendo isso. E quando a consciência não dissesse, a gente teria que ter a obrigação de, com muito jeito, com muita caridade, dizer: isso é cura interior. Então dizer à igreja. Quarto passo. Primeiro passo, converso com a pessoa, rezo com a pessoa, baseado na palavra de Deus. Segundo passo, 2 ou 3 pessoas, vou atrás de uma comunidade, vou conversar com o pai da menina, com a mãe da menina, com a mãe do rapaz, vou atrás de gente que quer o bem dessa pessoa. Não deu certo. Terceiro passo, eu vou à igreja, eu vou buscar a resposta da igreja. Ainda assim a pessoa não se convenceu. Qual é o quarto passo? Vocês se lembram? Qual? Não ouvi. Cortar a pessoa? Cortar relações com a pessoa? Eu vou ler. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. O que Jesus está mandando fazer com esse elemento? O que significa seja tratado como um pecador público ou um pagão? Com mais amor ainda do que se fosse um cristão. Como é que Jesus tratou os pecadores públicos? Tem gente que quando lê isso aqui pensa que Jesus está justificando você cortar a pessoa, chutar a pessoa. As páginas mais lindas da Escritura são os encontros que Jesus teve com os pecadores públicos, com os pagãos. Mateus 21, 31, ele diz: as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino. Mateus, que escreveu esse texto, era publicano, pecador público. Zaqueu era pecador público e Jesus, de oferecido, foi jantar na casa dele. Madalena era uma pecadora pública.
Gente, que bordada esse quarto passo. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão e um pecador público. Como é que Jesus tratou aquela prostituída pega em flagrante adultério? Vocês têm aí fita que eu já gravei sobre isso? Jesus se agachou, ficou do tamanho dela, olhou bem na cara daquela velharada. Quem de vocês não tiver pecado, joga a primeira pedra. Como é que Jesus tratou os pecadores? Como é que Jesus tratou os pagãos? Com palavra de amor. Para todos eles, Jesus sempre teve uma palavra de amor. E a conclusão mais comum dos encontros de Jesus com todos os pecadores públicos: vá em paz, vá e não peque mais. Pedagogia de Jesus com os pecadores públicos: ele nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa, nunca. Ele não perguntou para aquela moça: filha, agora que eles foram embora, a gente vai conversar um pouquinho. Estou preocupado com você, filha. Você pode se abrir comigo? Você tem algum problema psicológico? O que está levando você a sair por aí, fazendo essas coisas? Esse problema que você foi pega, o que houve com você? Sabe comigo? Jesus falou isso para ela? Nada. Levantou e disse: vá e não pegue mais. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel.
E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nestas últimas semanas os evangelhos nos conduziram até a última ceia e vamos continuar lendo esses evangelhos até que venha a festa da Ascensão do Senhor e a festa de Pentecostes. Essas duas solenidades, elas marcam, né, o final do ciclo da Páscoa, né, esse tempo extraordinário que nós estamos vivendo. Pois bem, o Evangelho de hoje, Jesus então já começa a falar daquilo que é o nosso futuro. Nosso futuro é um convívio com o Espírito Santo. O Espírito Santo conduzirá a vida da igreja e é o Espírito Santo quem dará testemunho. Nós também daremos testemunho. Então é interessante esse duplo testemunho. O Espírito Santo dá testemunho dentro de nós. Isso nos permite dar testemunho de Jesus fora, quando formos interrogados. No entanto, apesar de o Espírito Santo ser chamado de o defensor, o paráclito, o advogado, isto não significa que, aos olhos humanos, as coisas ficarão muito tranquilas. No início do capítulo 16, Jesus fala então de nossa condenação. Seremos levados aos tribunais e seremos condenados. Então, você pode se perguntar com aquela dúvida humana, né, bastante razoável, mas se eu vou ao tribunal, se eu vou ser condenado, para que serve esse tal desse advogado, esse defensor? Ele não tá cumprindo a missão dele. Se é para defender, então defende. Vejam, é importante nós compreendermos que o caminho de todos os cristãos e, portanto, o caminho da igreja como um todo é o mesmo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também foi levado aos tribunais. A igreja será e nós seremos.
Claro que nós devemos e podemos apresentar a nossa defesa. Não somos suicidas, nem Jesus o foi. Quantas e quantas vezes Jesus teve que, ao longo de sua vida pública, se defender das acusações que eram apresentadas contra ele, e saiu-se bem. Saiu-se bem em muitíssimas destas causas, muitíssimas destas acusações. Só que chega um ponto em que a encruzilhada nos coloca diante de uma escolha. E a escolha é ou de nós sermos mártires ou de sermos idólatras. Foi Orígenes quem disse, exatamente num comentário seu ao Evangelho de São João, que diante de uma tentação, diante de uma perseguição que o cristão enfrenta, diante de uma provação, o cristão ou sai mártir ou sai idólatra. Essa é a escolha que nós vamos ter que enfrentar na nossa vida. E essa escolha não é uma coisa assim remota lá, sei lá, nos tempos finais, quando vier finalmente a grande tribulação. Não, é uma escolha que nós temos que enfrentar diariamente. Diariamente nós precisamos ter a nossa vida de oração de tal forma que o Espírito Santo, enviado pelo ressuscitado, dê testemunha dentro de nós. E então nós possamos dar testemunho nas provações do dia a dia. Pode ser que as provações atuais não sejam lá grande coisa. Pode ser simplesmente uma conversa com um amigo, onde você é chamado a testemunhar e dizer, não, eu não vou cometer este pecado. Pode ser simplesmente a aprovação de uma tentação, alguém que convida você para o pecado, que convida você a não fazer opções de amor a Jesus, mas fazer a opção da preguiça de amar. Seja como for, se o justo peca 7 vezes ao dia, ou seja, se o justo é tentado 7 vezes ao dia, nós também, todos os dias, precisamos do Espírito Santo que vem em nosso auxílio nas nossas tentações, que não serão somente 7, serão diárias, e então escolheremos os pequenos martírios do dia a dia ou as idolatrias que podem nos conduzir à perdição. Eis aí o caminho do cristão, eis aí o caminho de nossa vida com o Espírito Santo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Os sacramentais. Os traços característicos dos sacramentais. Número 1669 e 1670. Dependem do sacerdócio batismal. Todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Eis porque os leigos podem presidir certas bênçãos. Quanto mais uma bênção se referir à vida eclesial e sacramental, tanto mais sua presidência será reservada ao ministério ordenado, bispos, presbíteros, padres ou diáconos. Os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da Igreja, preparam para receber a graça e dispõem à cooperação com ela. Para os fiéis bem dispostos, quase todo acontecimento da vida é santificado pela graça divina que flui do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, do qual todos os sacramentos e sacramentais adquirem sua eficácia. E quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus. É promessa do Senhor na tua vida, onde você pôr a planta dos teus pés, será chão abençoado, a unção de Deus está sobre você. Onde você estiver, Deus te fará prosperar. É promessa do Senhor te abençoar. Está abençoada a tua família, está abençoado todo o teu lar, está abençoado o chão que você pisa, está abençoado o que você toca, está abençoado na cidade ou no campo onde você chegar. A bênção do Senhor virá de todo lado, onde tu pôr a mão Deus fará prosperar. Onde tu pôr o pé pode pisar com fé, é chão que Deus te dá. Batista Lima, agora é com você, meu amigo. Sua bênção, Padre Gabriel Vila Verde, obrigado pelo convite. Estou muito feliz com essa participação. A promessa do Senhor na tua vida vale em qualquer país, qualquer lugar. Pela tua vida inteira, a promessa sempre vai te acompanhar. Onde você estiver, Deus te fará prosperar. É promessa do Senhor te abençoar. Está abençoada a tua família, está abençoado todo o teu lar, está abençoado o chão que você pisa, está abençoado o que você tocar, está abençoado na cidade ou no campo onde você chegar. A bênção do Senhor virá de todo lado, onde tu pôr a mão Deus fará prosperar. Onde tu pôr o pé pode pisar com fé, é chão que Deus te dá. Está abençoada a tua família, está abençoado todo o teu lar, está abençoado o chão que você pisa, está abençoado o que você tocar, está abençoado na cidade ou no campo onde você chegar. A bênção do Senhor virá de todo lado, onde tu pôr a mão Deus fará prosperar.
Onde tu pôr o pé pode pisar com fé, é chão que Deus te dá. Onde tu pôr o pé pode pisar com fé, que é chão que Deus te dá. Onde tu pôr o pé pode pisar com fé, é chão que Deus te dá. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 6 de maio, nós recordamos São Domingos Sávio, este jovem menino que nasceu no ano de 1842 na Itália. Sua mãe se chamava Brígida, era costureira, e seu pai se chamava Carlos Sávio, ele era ferreiro. Desde criança, Domingos era muito devoto e piedoso. É fato que, com 5, 6 anos de idade, ele ia à igreja para rezar espontaneamente. E às vezes, quando a porta da igreja estava fechada, ele se ajoelhava diante da porta e ficava horas rezando ali. Se estivesse neve, ele se ajoelhava e rezava com a porta fechada da igreja. Se estivesse chovendo, ele se ajoelhava e rezava ali à porta da igreja fechada. Não importa a condição do tempo, São Domingos Sávio já mostrava um amor muito grande a Jesus. E ele recebeu a primeira comunhão com 7 anos de idade. Naquele tempo o costume era com 12 anos, porém, de fato ele já recebeu bem adiantado e escreveu para a sua primeira comunhão 4 propósitos de vida que mostram a grandeza espiritual de uma criança de 7 anos de idade. O primeiro propósito é que ele queria sempre se confessar frequentemente e receber a Sagrada Comunhão quando o seu confessor permitisse. Lembremos que naquele tempo não se podia comungar todos os dias. O segundo propósito é que ele queria guardar as festas religiosas. O terceiro propósito ele escreveu: quero ser amigo de Jesus e de Maria. E o quarto propósito, que era o lema de sua vida: prefiro morrer do que pecar. E de fato, com esta frase, prefiro morrer do que pecar, ele conduziu toda a sua pequena vida até os 15 anos de idade. São Domingos Sávio passou a estudar e lá ele mostrou um exemplo de imitação à pessoa de Jesus. Aqueles meninos bagunceiros encheram a estufa da sala de aula com pedras, e isso naquele tempo era uma falta grave e poderia levar à expulsão da escola. Os meninos que fizeram isso forjaram provas contra Domingos Sávio. Foram lá, o acusaram para o padre diretor e este veio então para esclarecer o assunto. Ele não acreditava muito que fosse Domingos Sávio, porque ele nunca tinha feito nada de errado na escola. Porém, as provas estavam tão forjadas que não tinha como dizer que não fosse Domingos Sávio. E então o padre pediu para que Domingos se pronunciasse diante daquilo. E Domingos Sávio, ajoelhado, de cabeça baixa, não disse nada. O padre lhe deu um grande sermão e disse que não o expulsaria da escola porque teria sido a primeira falta dele. No outro dia, o padre chamou Domingos Sávio para esclarecer melhor e perguntou para ele: foi você mesmo que fez aquilo? E então Domingos Sávio disse que não tinha sido ele. E o padre chamou a atenção: mas por que então você não se defendeu? Domingos Sávio disse: eu quis imitar a Jesus. Ele injustamente foi acusado e, como inocente, acolheu sobre seus ombros a culpa de toda a humanidade. Então, eu quis permanecer em silêncio como fez Jesus e aceitar a culpa dos meus colegas. E segundo, eu não queria que eles fossem expulsos, então por isso fiquei em silêncio, imitando a Jesus. E então o padre percebeu que estava diante de si uma criança com uma grandeza espiritual que nunca fora vista por ele. Aos 12 anos, Domingos Sávio conheceu São João Bosco, que era o fundador dos oratórios e educação dos jovens e crianças daquele tempo. E assim, vendo Dom Bosco com o lema Dai-me almas, interessado na salvação das almas, principalmente daqueles meninos, Domingos Sávio
também queria salvar almas. E ele fez uma pequena companhia para ajudar São João Bosco no seu projeto de educação, mesmo ele sendo um adolescente. Mais tarde, aos 15 anos, Domingos Sávio pegou tuberculose, passou por essa enfermidade, mas terminou a sua vida com o lema: prefiro morrer do que pecar. Lutava contra o pecado sempre, se confessava e buscava na Eucaristia o refúgio e a força da graça de Deus para continuar sua vida. Domingos Sávio terminou com 15 anos a sua vida neste mundo, mas morreu feliz. Diante da sua família, ele se despediu e disse adeus, mas feliz ele estava indo para a casa do Pai. Suas últimas palavras foi uma visão que ele teve. Que lindo, ou seja, já começou a ver o céu no momento final de sua vida. Peçamos hoje a intercessão de São Domingos Sávio para que tenhamos um coração humilde e manso, um coração que sabe imitar ao coração de Jesus. Domingos Sávio poderia sim ter se revoltado contra seus amigos, poderia ter se defendido, mas ele configurou a sua vida à do Cristo, que lá no céu ele interceda para que nós também saibamos perdoar, que nós saibamos viver na vida da graça, com uma vida de confissão, buscar a Eucaristia e buscar uma vida de profunda oração. São Domingos Sávio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Quero ser santo, Deus Paizinho. Quero crescer, seu amigo.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Se somos verdadeiros servos de Maria e estamos sob o seu patrocínio, seremos então certamente do número dos eleitos. Pois, conforme São João Damasceno, a devoção a essa mãe, Deus concede-a somente àqueles a quem quer salvar. Tal sentença concorda com o que diz o Senhor por boca de São João. Aquele que vencer, escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus. Quem houver de vencer e salvar-se, trará escrito no coração o nome da cidade de Deus. Mas quem é essa cidade de Deus, senão Maria? A ela refere São Gregório as palavras do Salmo. Coisas gloriosas se tem dito de ti, cidade de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de rosas nesse lugar. Maria aqui está e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontece. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui.